Aqui é a Carol. E aqui é a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Gente, estamos no nosso segundo episódio. Que alegria. Mas sempre lembrando vocês que tem que se inscrever no canal, tem que ativar o sininho, tem que compartilhar com todo mundo que você conhece. Vocês já viram o primeiro episódio aí que foi muito legal, né? Onde eu e a Luísa conversamos aqui sobre saúde mental. Então, compartilha, porque hoje a gente vai conversar mais um pouquinho. Então, compartilha com todas as mulheres aí que você conhece. Com os homens também, porque aí manda para mulheres, tá? Não esquece de ativar o sininho, porque aí você recebe a notificação antes, né? Que o vídeo já tá postado no canal. Esqueci de alguma coisa? Não. E curte, né? Curte o vídeo, gente. Não esquece de curtir. Sempre agradecendo aos nossos colaboradores, a Grace, que está nos deixando linda a cada episódio. Maravilhosas, maquiagem, penteado. Ela faz tudo, gente. Ela é maravilhosa, fazendo nossa produção aqui. Também agradecer a avó Alzira do Pechincha, que deu um bolinho aqui. Todo mundo da equipe tá feliz com o bolinho da avó Alzira. E só gratidão. Obrigada aí, gente. E pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai continuar falando sobre saúde de forma integral, né? Saúde da mulher de forma integral. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde física. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a saúde mental, contei também um pouquinho da minha história. Isso aí. E hoje a gente vai passar a bola pra Carol e a gente vai falar um pouquinho sobre saúde física. A gente sabe que saúde ele é um conceito geral, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Mas a gente também entende que as mulheres têm algumas particularidades com relação à questão de saúde, né? E hoje Carol vai trazer pra gente aí algumas pontuações, um pouquinho da história dela. E Carol, todo mundo tem um começo, né? Me conta, qual foi o seu? Então, né, um pouco parecido com o seu. Também fiz ali o meu técnico de enfermagem, né, e tudo mais. Comecei a trabalhar com a enfermagem já dentro do exército, né? Para quem não sabe também, sou militar no momento. Eu sou militar. E comecei ali dentro do exército, né, a minha história ali como técnica de enfermagem. E o natural de todo mundo que faz técnico de enfermagem normalmente é fazer enfermagem, né, faculdade de enfermagem. Mas eu não me identifiquei muito, né, tem gente que super se identifica, eu realmente não me identifiquei. E aí comecei a fazer vestibular. Aí primeira vez passei para farmácia, à noite, lá na FRJ. Minha mãe não deixou ir. Oh, meu Deus. Minha mãe não deixou. Falou, é muito perigoso, não sei o que. Sou filha única, né? Sabe como é que é? É muito perigoso, não pode. Aí, enfim, não fui. Aí fiz no outro ano e passei pra... Eu tinha duas opções, a fisioterapia e terapia ocupacional. Aí eu fiquei naquela, não sabia o que escolher. Eu falei, cara, eu tenho uma prima que é fisioterapeuta, que é super meu exemplo, super bem sucedida ali na carreira dela. Mas ela sempre trabalhou por muitos anos em um hospital. Eu falei, vou tentar. Aí fui. Comecei fisioterapia, já me apaixonei, assim, já comecei a fazer, já me apaixonei, já gostei. Só que aí eu fazia na faculdade, né, pública, federal, mas eu não consegui conciliar com os meus horários ali no exército, porque os horários não batiam muito, comecei a faltar muito. Falei, cara, se eu continuar fazendo faculdade aqui, eu não vou terminar nunca. E aí decidi ir para uma faculdade particular, fiz também lá as provas, passei e tal, né, que a gente faz umas provas. E comecei, né? E continuei, na verdade. E, assim, eu me apaixonei pela fisioterapia. Eu vi, assim, o quanto esse cuidado com o corpo, né? Esse cuidado físico, mas também a fisioterapia hoje, né? Eu comento com os fisioterapeutas muito antigos, falo, eu não tive essas coisas que vocês têm hoje em dia, de falar também sobre medicina chinesa, falar de saúde mental dentro da faculdade, né? Mesmo que seja pouquinho. Mas eu entendi o quanto esse cuidado, né, com os músculos, com as articulações, né, de forma geral ali no corpo humano é importante para a nossa qualidade de vida. E aí eu me apaixonei pela fisioterapia. Legal, Carol. É bom a gente entender a história também, né? Porque todo mundo Sim. tem uma história. Às vezes a gente olha assim e a gente fala assim, a pessoa... Assim, não, mas Do teve nada. muita história, teve muito rolê para chegar isso aí. onde você chegou hoje aqui, né? E, Carol, me diz uma coisa. Você tem especialização em dermatofuncional, Isso, né? isso mesmo. E eu sei que hoje o teu público, ele é muito voltado para as mulheres. Muito. Né? Me conta um pouquinho aí, Carol, como que foi essa transição? Eu sei que ao longo da tua carreira você também fez outras coisas, né? Entrou em outras áreas. Me conta um pouquinho. Como foi se achar dentro desse universo feminino? Por que você resolveu
atender mulheres, fazer protocolos voltados para mulheres? Me conta um pouquinho dessa história. Então, na faculdade mesmo, a gente tinha uma matéria que era ginecologia e obstetrícia, né? Que a gente aprende todo esse... Sério? Legal. Sim. Eu nunca imaginei que fisioterapia A gente tem. Porque para estudar toda essa parte pélvica, né? Saúde pélvica. E ali eu fiquei apaixonada, enlouquecida, tá? Tipo, igual, por exemplo, para vocês verem, quando teve matéria sobre materno-infantil, não gostei. Porque eu ficava pensando, ai, gente, como é que eu vou cuidar de uma criança? Não sei nem cuidar de mim, eu me acho meio criança. Mas quando eu vi ali ginecologia e obstetrícia, eu me apaixonei por esse universo feminino. E depois a gente teve a matéria de dermatofuncional, né? Que é meio que essa área da estética. E aí eu fiquei mais apaixonada ainda por essa área, que acaba assim, a gente... ginecologia e obstetrícia é específico para mulher, mas dermatofuncional a gente também pode tratar homens, mas assim, o maior público é a mulher, né? Não tem jeito, que procura esses cuidados. E assim, eu me apaixonei. E aí, sabe qual foi o meu estalar, assim? É que durante a faculdade mesmo eu entendi que por mais que eu quisesse trabalhar com dermatofuncional, com a estética, dentro da fisioterapia, eu não poderia ter conhecimentos só da estética. Eu precisava ter vários conhecimentos para integrar tudo para poder eu cuidar melhor daquele meu paciente, né, daquela mulher. E aí eu também me apaixonei pela medicina chinesa, que na faculdade também, que eu falei que os antigos falam que não tinha isso, a gente tem uma matéria ali que a faculdade ela é sempre geral, né, ela comenta um pouco e eu também me apaixonei. E aí, logo ali, no final da faculdade, eu já entrei na pós de medicina chinesa e também de dermatofuncional. Fui fazendo as duas, assim, nessa loucura. Que eu sou assim, gente. Bem Carol, né? Bem Carol, é. E aí, eu fiz, né, comecei até a primeira pós de medicina chinesa, também fiz a pós de dermatofuncional e também fui fazendo vários cursos da área da estética, né, de cursos, assim, de protocolos para gordura localizada. Fui fazendo cursos, assim, de drenagem, de limpeza de pele e com isso fui desenvolvendo a minha forma de atender. Eu comecei muito atendendo, assim, de casa em casa. Eu ia na casa das pessoas. Eu tinha uma Fiat Uno que ela cabia tudo, não sei como. Cabia maca, cabia aparelho, cabia creme. Enfim, meu consultório era dentro do meu carro. E aí, às vezes, eu saía do quartel e ia direto atender. Eu fiz muito isso por muitos anos, né? Ia diretão, assim, às vezes eu saía, né, 6 horas da manhã, aí ia pro quartel, saía do quartel 4 e pouca da tarde e ficava atendendo às vezes até 11 horas da noite. Era essa a minha rotina. Graças a Deus, meu marido entendeu, né? Não me largou. Então, assim, porque eu tinha algo em mim que, assim, que aquilo era o começo. Eu precisava daquele passo, né? Eu precisava fazer dessa forma. E acabou que conforme eu fui atendendo de casa em casa, eu fui olhando, né? Porque acabou que de uma certa forma eu atendia muito drenagem linfática. Comecei a aparecer muito paciente de pós-operatório, que fazia cirurgia plástica, né? Que muitos médicos recomendam fazer, né? Fico com fisioterapeuta e tal. E aí comecei a atender muito isso e aí eu fui desenvolvendo a minha forma de trabalhar. Porque eu nunca fiz um curso específico sobre isso. Eu fiz vários cursos, assim, separados. E fui unindo, né? A minha forma de trabalhar, meus conhecimentos. E fui aplicando. E fui vendo que funcionava, né? Tanto que eu até criei um método, né? De pós-operatório. Porque eu fui pegando várias coisas ali que eu fui fazendo curso de kinesiotaping, de drenagem, de mobilização e tal. E fui unindo e consegui resultados aí maravilhosos, né? Nesse processo de recuperação da mulher, né? E de fato eu já comecei a entender ali esse meu propósito de elevar a autoestima das mulheres, recuperar elas, né? Naquele momento difícil que elas estão passando ali da cirurgia, por exemplo. E depois foi entrando várias outras coisas aí também. Bacana, Carol. E você trouxe muito essa questão da estética, né? Uhum. Hoje em dia, assim, vou te falar uma percepção minha. Sim. Tá? Eu percebo que algumas pessoas, elas têm trazido a estética como algo muito superficial, né? A gente já teve o boom da estética, que era só estética, né? E aí agora parece que a gente está migrando um pouco para uma questão, não, estética não é algo legal, não é algo superficial. Muito superficial. Mas a gente sabe que isso é importante também na vida da mulher. Sim, né? Muito importante. Então, me fala um pouquinho, Carol, sobre isso, né? Sobre a tua percepção da estética hoje em dia, que a gente sabe que não é essa superficialidade que a gente escuta por aí, né? Sim. Mas que ela pode também estar integrada com outras coisas. E eu sei que você faz um trabalho bem integrativo e multi também, né? Multidisciplinar com relação a essa questão. Então, me conta um pouquinho como que foi. Então, gente, existe esse olhar, né? Mas isso, assim, é culpa até um pouco dos próprios profissionais mesmo, que às vezes não tem essa valorização de valorizar o seu trabalho. Então, prefere vender, tipo assim,
um protocolo de aparelho do que vender um protocolo, um cuidado, uma avaliação, entender o que aquele paciente realmente precisa. Eu falo muito isso para os meus pacientes. A estética, gente, ela é muito importante, não só na questão de elevar a autoestima, mas para trazer qualidade de vida. E qualidade de vida está saúde associada à autoestima e também ao cuidado com o corpo. Porque pensem comigo, uma pessoa, né? Óbvio que a gente até conversou isso no episódio 1, de não se encaixar num padrão, né? Não é que você tem que ter o corpo igual de fulana, mas olhando para o seu corpo. Você percebe, às vezes, quando você tá com muita gordura localizada, com algo exagerado, não que você tem que ter a barriga chapada, não é isso. Mas que você pode melhorar um pouco daquilo, porque aquilo começa, e assim, tendo meu olhar também como fisioterapeuta dentro da estética, o excesso de gordura, por exemplo, pode começar a afetar até mesmo a sua postura, o excesso de gordura no abdômen, por exemplo. Como outras coisas, né? Celulite, né? Normalmente a celulite, ela é causada pelo excesso de edema, excesso de líquido no corpo. E o que é isso? Excesso de sódio no corpo, né? Má alimentação, tá se alimentando com muito sódio, muito carboidrato às vezes. E aquele sódio começa a reter, né, muito líquido, né, do nosso corpo e a gente não consegue colocar esse líquido para fora. Aí pode surgir, né, essas celulites, por exemplo. Então, assim, você vê que, na verdade, o cuidado estético é um cuidado para a saúde física e também saúde mental daquela mulher. Tratar uma celulite, eu não vou tratar o buraquinho da celulite, eu vou tratar a retenção de líquido que causa a celulite. Então, esse é o olhar integrativo da estética, é você ter essa percepção, né, de saber o que está causando aquele problema estético, que normalmente a paciente, né, acredito você, por exemplo, você viu celulite, você vai falar, tô cheio de celulite, vou lá na Carol para resolver. O teu olhar é esse, mas eu vou te olhar de forma integrativa. Na minha avaliação, por exemplo, eu pergunto sobre tudo. Acho que as pacientes ficam até assustadas, acham que eu só vai chegar lá, tá com celulite, né? Tá bom, vamos fazer aqui um tratamento. Não, mas aí eu pergunto como é que você tá bebendo água, como é que tá a saúde, se tá tomando alguma medicação, como é que tá as fezes, como é que tá a urina. Eu pergunto sobre tudo, porque tudo isso é importante pra gente saber como agir naquela paciente, tá? Carol, muito legal. E uma coisa que eu gosto muito do teu trabalho é porque às vezes a gente vê profissionais que eles só se limitam ao dele, né? Isso. Então, assim, a pessoa veio aqui e com uma celulite e aí só a fisioterapeuta vai resolver, né? Sim. E uma coisa que eu gosto vou puxar um pouquinho de sardinha pro teu trabalho, que eu gosto obrigada. dele, que eu também sou paciente. Mas uma coisa que eu gosto muito do teu trabalho é que você, de fato, tem esse olhar, no sentido de que você ouve muitas histórias também. Muitas. Você ouve muitas histórias e muitas histórias de dor também, de sofrimento. E aí você tem uma conduta, né, para essas histórias. Como é que você faz esse manejo? Como é que você faz esses encaminhamentos? Né? Como é que você tem essa percepção? Através de que você consegue ter esse olhar mais integrativo com as mulheres? Então, eu acho que eu comecei a ter esse melhor olhar com a medicina chinesa, quando eu comecei a estudar. Porque a medicina chinesa, ela tem esse cuidado de olhar o corpo de forma integral. De entender que muitas vezes coisas que o nosso corpo está falando são coisas que começaram primeiro na nossa mente, ou até o contrário. Então, na minha consulta, na minha avaliação, a primeira coisa, eu escuto a pessoa. Porque não adianta eu só falar e não escutar. Então, a primeira coisa que eu pergunto na consulta é o que te trouxe aqui? O que tá te incomodando? E aí ela vai começar a falar. E eu vou fazendo perguntas, claro, direcionadas àquilo que ela tá falando e àquilo que eu quero saber também. Inclusive, na minha consulta, eu pergunto também algumas coisas sobre saúde mental dentro, claro, da minha formação, do meu parâmetro, para entender também como é que tá a questão daquela paciente. Vou te dar um grande exemplo. A paciente, ela vai ali me procurando para um tratamento de emagrecimento. Mas ela tá com uma ansiedade muito grande e ela mesmo... A maioria das pacientes já chega falando eu estou descontando na comida. A Moria não mente, já fala a verdade. Eu estou descontando na comida. E aí, como é que eu vou propor a ela um tratamento estético se não vai dar muito resultado, se o que ela precisa é trabalhar a mente e a alimentação? Então, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar o meu tratamento com o tratamento de outros profissionais. Hoje eu tenho profissionais parceiros, né? Você, inclusive, psicóloga, tenho a Nutri também. Tenho ginecologistas que eu indico, médicos que eu indico, porque não adianta a gente achar que a gente é autossuficiente. Não, eu sou fisioterapeuta,
terapeuta, sou maravilhosa, só eu sei tratar esse paciente. Não. Então, assim, a gente indica os profissionais para que esse paciente tenha um cuidado integral, porque a gente não é só, eu falo para meus pacientes, você não é só uma barriga, você não é só uma celulite, você é uma pessoa que tem diversas coisas, assim como eu também tenho. Então, eu preciso ter esse olhar, né? E esse olhar é o que faz toda a diferença. Tanto que o nome da minha clínica, né, é Caroline Reis Fisioterapia Integrativa. Primeiro porque eu quis unir todo o meu conhecimento de acupuntura, de estética, de trauma, ortopedia, que eu também já trabalhei com isso, enfim, todo o meu conhecimento, junto também com outros profissionais que eu poderia alinhar ali, e é assim que a gente tem resultados maravilhosos lá na clínica. Show de bola. Podem ver no meu Instagram, tá lá. Como é que é, Carol? @fisio Carol Reis com K. Carol com K. Reis com K, isso. E, Carol, você falou, a última palavra foi resultado. Sim. Resultado. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso também. Porque uma coisa que eu vejo lá no teu Instagram, que eu sigo, né? E eu fico lá olhando os resultados de Carol Reis. E eu vejo que você tem tido ótimos resultados com relação ao tratamento de diástase, que era uma coisa que até então eu nem sabia nem o que se que falava, era, né? é. E já que eu sou tão perguntinha, eu fui logo perguntar, Carol, o que é diástase? O que é isso? Me explica isso. E aí eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, porque eu vejo que os seus resultados são muito expressivos. Eu vejo lá o tamanho que tava da diástase, das barrigas, dos abdômenes, né, que você posta. E depois como eles ficaram. Quero que você fale um pouquinho sobre isso, sobre esse procedimento. E também desmistificar algumas coisas, né? Eu sei que você tem um público muito voltado também de mulheres que acabaram de ter filhos. E aí tem uma diástase, né? Um pouco mais expressiva ali, distendida. Mas só mulher pode ter diástase? Desmistifica isso um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. Primeiro eu vou te contar como é que eu descobri a diástase, tá? Durante a faculdade a gente, né, eu aprendi sobre isso e tudo mais. Mas na estética não se falava muito disso, né? Não tinha muito esse conhecimento. E eu percebia que tanto nos meus pós-operatórios, né, a gente fazia as drenagens, e depois de um tempinho, muitas pacientes que faziam uma abdominoplastia, até costurava a diástase e continuavam com o abdômen estufado. E também via nos meus tratamentos para gordura localizada, que eu tratava o abdômen, dava um ótimo resultado, mas ainda tinha uma coisa ainda que não resolvia, um estufamento que não melhorava. Comecei a pesquisar, até que eu achei um curso sobre diástase, que é o Diástase Zero, através de indicação de outros cursos que eu fiz, e assim, Luísa, transformou a minha vida. Gratidão eterna, Francine. Ela sabe, vai ficar emocionada quando vê. E assim, transformou a minha vida, transformou a minha forma de pensar. Porque eu entendi que a diástase é uma questão que causa problemas multifatoriais. Não vai causar um problema só no abdômen, mas vai causar um problema na coluna, vai causar problema no períneo. E aí sabe quando parece que as peças começam a se juntar assim na sua cabeça? O quebra-cabeça começa a se juntar. Eu falei, era isso. É isso que estava faltando pro meu quebra-cabeça. E aí eu comecei a tratar diástase, e explicando o que é diástase, né? Diástase é o afastamento da musculatura do reto abdominal. O que é reto abdominal? É o nosso famoso músculo do abdômen trincado, tá? 80% das mulheres ali, após a gestação, ficam com essa diástase. Mas durante a gestação, todas as mulheres vão ter diástase. É algo fisiológico, natural. Mas depois, né, que tem o nascimento do bebê, aquela barriga deveria voltar para o lugar, aquele músculo deveria voltar para o lugar. Mas os estudos dizem que 70% a 80% das mulheres não volta e fica um buraco, um espaço, né? E aí, esse espaço acaba desestruturando todas as musculaturas, não só a musculatura do abdômen, mas a musculatura da coluna e do períneo. Por quê? Porque o nosso corpo é integrado, é conectado, tá? Não existe só o músculo do abdômen. Inclusive, a gente tem um músculo chamado transverso do abdômen. Eu estava até lendo um artigo essa semana sobre ele, né? E enfatizando mais ainda, ele é responsável pela sustentação da coluna. O músculo lá do abdômen é responsável pela sustentação da coluna. E é o músculo que vem logo atrás do reto abdominal, esse da diástase. Ou seja, se o reto abdominal está aberto, vai prejudicar o transverso, que vai prejudicar a coluna, que o transverso também é ligado aqui à nossa pelve e vai prejudicar também. Então, você vê que como essa questão da diástase vai afetar a mulher de forma multifatorial. Essa mulher que tem diástase, normalmente ela vai ter escape de xixi, vai ter incontinência urinária. O que quer dizer isso? Quando ela espirra, tosse, faz qualquer movimento, vai sair xixi.
E também aquela mulher que não consegue segurar xixi, tá? E também vai começar a trazer essas dores na coluna exatamente porque essa musculatura está fraca, tá? E o que acontece? Por que a importância da fisioterapia nisso? Porque a fisioterapia, ela trabalha o quê? Músculo. Então, a gente tem um olhar cinesioterapêutico para fortalecer essa musculatura e fazer essa diástase fechar. A cirurgia, ela de fato, ela fecha a diástase, mas ela não devolve a força que o músculo perde ali, nesse momento ali, que estica tudo e volta. Aí você me perguntou se só mulheres têm. Não, homens podem ter diástase também, por conta de engordar muito, o abdômen estufar muito, tá? E pessoas também que pegam muito peso, fazem, às vezes até crossfit, pega muito peso, ou fazem algum outro tipo de atividade, normalmente atleta que pega aqueles pesos muito pesados, levantamento de peso, tem diástase. Tanto que você pode reparar que às vezes eles têm o abdômen trincado, mas tem uma aberturona aqui. Se você reparar bem, muitos atletas têm. Então, mas vamos dizer que grande parte, com certeza, são mulheres ali após a gestação. Caramba, nem sabia disso, assim, essa questão masculina, né, e dos próprios atletas. Podem ter também. Legal. Carol, você é uma mulher inspiradora, né? Eu sempre lembro de quando a gente se conheceu, como a gente se conheceu, Sim. em que ambiente a gente estava quando a gente se conheceu. E eu olho para uma Carol hoje e eu vejo uma Carol inspiradora. Uma Sim. Carol que é referência na área dela para outras profissionais e também para as pacientes. Sim. Né? E Carol, muitas vezes a percepção que eu tenho, né? Ainda mais com esse meio de internet que a gente também está inserida e até certo ponto é bom. Mas muitas vezes eu percebo assim, a gente olha para a vida da Carol e a Carol perfeita. simplesmente começou assim, né? E a gente sabe que a gente começou falando sobre isso, sobre a tua história, mas a gente sabe que não é bem assim, que você passou por muitas coisas e precisou ressignificar muitas coisas na tua vida, Sim. né? Como que foi esse processo de autoconhecimento, de abandonar um pouquinho aquela Carol, né? E eu não vou dizer abandonar para sempre, né? Porque a gente carrega muitas coisas com a gente. Mas ressignificar um pouco aquela Carol, modificar alguns padrões, modificar alguns pensamentos e que todo esse processo te fez chegar até aqui, né? Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo que não foi da noite pro dia, a gente sabe disso, mas que a gente precisa entender até mesmo para outras mulheres que queiram também viver do empreendedorismo, que tem um sonho, que tem um objetivo. É importante que a gente entenda que existe um processo, né, para todas as coisas e para que isso aconteça. Então, me fala como é que foi o teu processo no meio disso tudo. Então, durante todo esse tempo aí da faculdade, né, eu já comecei a fazer a faculdade assim com um objetivo. O meu objetivo era poder empreender, era poder também trabalhar, né, sendo a minha própria chefe, né? Mas eu sou militar, né, assim como você foi, por 11 anos, né? Falo por 11 anos porque no momento, né, eu tô de licença, né? Exatamente porque eu entendi o meu propósito e eu decidi viver, né, do meu propósito. E tudo começou, a chavinha virou quando eu tava passando por muitos problemas. Sabe quando você parece que tá desencontrada de você mesmo? Você não sabe. Eu comecei a viver esse dilema. Eu não sabia bem quem eu era. Eu não tava entendendo. Eu não sei nem te explicar por que cheguei nesse dilema da vida, né? Acho que foram foram fatores multifatoriais. Foram várias coisas, problema em vários quesitos da vida. Até que eu falei, cara, eu preciso mudar isso. Porque eu tenho uma inquietação também interna em mim, pai. Eu sempre quero viver algo novo, quero mudar. E aí eu comecei a ler um livro chamado Milagre da Manhã. Cara, esse livro deu um start assim na minha mente. Porque o Milagre da Manhã, ele ensina muito sobre a você ter um momento seu. Porque eu perdi isso. Eu tinha esse costume quando eu era adolescente. Minha mãe brincava que mais final de semana, eu ficava até meio-dia no quarto, mas eu não ficava dormindo, eu ficava lendo, eu ficava sentada na cama assim, pensando, sonhando. E eu perdi isso com a rotina de quartel, faculdade, casa, né, enfim.
E olha que eu não tenho filho ainda, já vivi essa loucura, né? Imagino as mães também. E aí parece que eu me desencontrei de mim mesma. E esse livro me fez resgatar esse momento. Então, eu comecei a praticar, né? De acordar mais cedo, 1 hora mais cedo. Ele fala muito de acordar 5 horas da manhã, né? Tentei por um tempo, depois não consegui. Comecei às 6 mesmo. E não precisa ser a caixinha que a gente falou semana passada, exatamente. Né? Então, assim, achei a forma melhor pra mim. E aí eu comecei a voltar a sonhar. Eu sou muito sonhadora, muito, muito, muito mesmo. E aí, só que isso se perdeu, né? Como a gente conversou na semana passada também. E aí eu comecei a voltar a sonhar, eu comecei a fazer minhas imaginações criativas. Isso é muito importante, você fechar o teu olho e imaginar aquilo que você quer. Pode ser que não aconteça, a gente também não pode ser esse negócio de hoje em dia, de tem que ser pra ontem, né? Pensar positivo que vai acontecer. Não é bem assim, né? A gente tem as ações, né? Uhum. Só que o legal de quando você faz esse tipo de imaginação criativa, quando você começa a sonhar, é que parece que as ações vêm junto. Então eu comecei a pensar, que ação que eu tenho que fazer para eu poder viver do meu... Eu já fazia faculdade, mas para eu viver do meu próprio negócio, para eu poder ser eu mesma. Falei, então acho que é fazer um curso de alguma coisa para eu poder começar a atender. E aí eu fui fazer o curso de drenagem linfática, fiz com uma amiga minha, que era minha professora, que ela virou minha amiga. E a partir desse momento, né, a minha vida, assim, começou a destravar completamente. E outra coisa que foi, assim, imprescindível foi a terapia. Eu até comentei no outro episódio também. A terapia, assim, virou chaves que eu não consigo nem imaginar. Foi a terapia que me ajudou muito nesse processo de fato, né, de ter o meu consultório, a minha clínica, porque eu tinha muito medo, gente. Muito, muito, muito medo. Porque, como eu falei no início, eu comecei atendendo em casa, fui atendendo na casa das pessoas e depois... fui atender no consultório de uma amiga, né? Que ela tinha, né, um consultório de pilates. Comecei a atender ela com ela. Mas tive uma hora que eu entendi que eu tinha que ter o meu lugar. Mas eu tinha medo. Eu falava, ninguém vai lá. Ninguém vai querer ser meu paciente. Quem vai querer ir lá? Eu vou ter um aluguel para pagar, vou ter não sei o quê. E aí a terapia me ajudou muito nesse processo. E foi muito engraçado. Eu até acho que eu já contei isso no Instagram. Que até que eu falei, não, eu vou começar a procurar despretensiosamente. Achei um lugar na internet, que era lá em Bangu, que é onde eu queria que fosse. E aí fui lá visitar. Quando eu cheguei lá, Luísa, eu abri a porta. Foi muito engraçado. Eu fechei o meu olho, eu vi a sala toda pronta exatamente do jeito que é agora. Uau. Aí eu falei, é aqui. Aí foi só isso. Aí eu desci, fui lá na menina da dona lá da loja e falei, é aqui. Ela, já? Falei, vou alugar. Tá bom, tá tudo certo. Ela, caraca! Então, assim, eu acho que quando eu me autoconheci, quando eu entendi quem eu era, tudo destravou. E hoje o legal é que eu, através do meu autoconhecimento, hoje eu posso transformar a vida de muitas mulheres, principalmente mulheres mães, né? Que tenha todas essas dores aí que eu comentei da diástase, né? Que é o meu foco principal hoje. E eu posso transformar a vida delas também, através da minha transformação primeiro. Que lindo. Carol, que lindo e que orgulho de você, né? Que orgulho da tua trajetória. Muito feliz por todo esse teu relato e toda essa tua história de vida, que é inspiração para muitas mulheres. E por falar em inspiração, para a gente encerrar, deixa o teu recado para as mulheres que são mães, para as mulheres que ainda não são mães, para aquelas que querem começar um negócio, assim como você disse lá atrás. Deixa o teu recado aí para elas. O meu recado busque o autoconhecimento. É transformador. Cada um vai encontrar a sua forma, talvez através da terapia, através da leitura, mas assim, ouça o seu coração, a sua intuição, ouça você. Acho que nós mulheres, a gente tem uma intuição dentro da gente, assim. O pessoal fala que é o sexto sentido, né? Falam muito isso de mãe, mas eu acho que nós mulheres temos isso, não sei explicar exatamente porquê, mas nós temos isso. Então se ouça, entenda quem você é, porque quando você entender quem você é, as vozes externas não vão mais te atrapalhar, porque você vai saber quem realmente você é. É isso. Carol, perfeito. Uhul. Foi um prazer estar aqui com você. O prazer é meu. E continue nos seguindo para mais conteúdos sobre saúde. Gente. A gente tem muitos temas que a gente quer falar, que a gente quer trazer. Tem muitas mulheres que procuram a gente, né, Carol? Falando sobre muitas coisas. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, manda para uma mulher que precisa escutar também tudo isso que a Carol falou hoje. Eu tenho certeza que vai ser muito agregador na vida dessa pessoa. Com certeza. Obrigada, Luísa. Uhul!